Opa, então vamos lá. Essa aula vai ser um pouquinho diferente do que o habitual. Eu acredito que ela vai ficar um pouco comprida, né? Um pouco longa, mas se você faz anúncios no Facebook ou Instagram, ou pretende fazer anúncios no Facebook e Instagram, eu tenho certeza que ela vai ser de grande valor para você. Porque aqui a gente vai tratar sobre as 10 principais cagadas que eu vejo em anúncios do Facebook ou anúncios do Instagram, já que é a mesma plataforma, só direcionado para posicionamentos diferentes. Tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui porque tem alguns slides para ficar bem interessante para você acompanhar melhor. Então, em primeiro lugar, ó, sexo é bom, não é? Mas você já teve a experiência de fazer um anúncio no Facebook que te dá um retorno 4 vezes maior do que o valor que você investiu? Essa é uma frase do meu amigo Jefferson Midei. Inclusive, toda essa aula eu estou fazendo baseada em um artigo que ele escreveu, exatamente com o mesmo nome, as 10 principais cagadas em Facebook Ads. E se eu estou trazendo aqui em forma de uma aula é porque eu concordo com essas 10 cagadas. Inclusive, existem várias outras que eu vou até citar, ou falar alguma coisa no final. Mas aqui são as principais cagadas relacionadas ao funcionamento do anúncio. As principais cagadas que fazem com que o teu anúncio não traga um resultado que você espera, certo? Inclusive o Jefferson é um cara que eu recomendo muito que você acompanhe todos os trabalhos dele e eu vou deixar um link aqui para você acessar o site dele na descrição desse vídeo. Então, o que acontece? Os anúncios do Facebook, eles funcionam para todos os nichos, indústrias, todos os tipos de negócio, tá? Isso é comprovado, eu mesmo já trabalhei com vários tipos de negócios diferentes, com nichos completamente diferentes, e eu posso afirmar com toda certeza que os anúncios do Facebook funcionam para todos os nichos, para todos os tipos de negócio. O problema é que a maioria dos anunciantes erram em elementos fundamentais das suas campanhas. Tem elementos dos anúncios do Facebook que são básicos, são fundamentais estarem feitos de forma correta, que a maioria dos anunciantes erram e aí dizem, para o meu tipo de negócio os anúncios do Facebook não funcionam. E é por culpa de alguns erros que às vezes são simples, de elementos que são extremamente fundamentais estarem corretos dentro do anúncio, e é sobre isso que essa aula vai falar, é isso que nós vamos explanar aqui. Vamos lá para a cagada número 1. Usar a mesma estratégia que você usa no Google Ads. Tá, de repente você faz Google Ads, você sabe do que eu estou falando. Se você não faz Google Ads, já vai ficar sabendo agora. São duas plataformas completamente diferentes. Usar o Google Ads, que é a plataforma de anúncios do Google, é completamente diferente, uma estratégia completamente diferente do que o Facebook. Então, quando você usa a mesma estratégia que você já usa no Google Ads, aplica ela no Facebook, não vai funcionar. O mesmo vale para o contrário. Se você usar a mesma estratégia que é aplicada no Facebook, não vai funcionar no Google Ads. Por quê? Porque o cliente, potencial cliente, o público que você quer atingir, ele está em momentos diferentes em cada uma das plataformas. Você tem que entender o seguinte, que no Google a intenção de compra já está ativa. Imagina o seguinte, você quer agora comprar uma TV nova, né? O que você faz? Você já tem a intenção de comprar uma TV nova, você vai entrar no Google para fazer uma pesquisa sobre as melhores marcas de TV, sobre as melhores lojas que tem o melhor preço. Então, o que você vai buscar? Melhor preço, melhor forma de pagamento, entrega mais rápida, frete grátis, talvez. Então, perceba que quando você vai até o Google e faz uma busca, você já tem a intenção de compra daquele produto. E o anúncio do Google vai aparecer lá em cima nos primeiros resultados da busca. Então você, quando está buscando no Google, o teu público quando está buscando no Google, ele já está em uma outra etapa do funil de vendas, o tão famoso funil de vendas. Ele já está do meio para o final, ou seja, ele já tem intenção de comprar, já está pesquisando sobre aquele produto ou assunto, já está pronto para comprar ou quase pronto para comprar, muito inclinado já a realizar uma compra. No Facebook é diferente. Quando você está com a intenção de comprar TV, você não vai entrar no Facebook para pesquisar sobre TV, vai? Não, as pessoas entram no Facebook para buscar outras coisas, as pessoas entram no Facebook para conversar com outras pessoas, para debater assuntos, participar de grupos, ver o que o amigo ou parente está fazendo. Então, é uma intenção completamente diferente, é um momento, um estado mental completamente diferente de quando o cara está no Facebook e quando o cara está no Google.
E não é assim quem está no Facebook e quem está no Google, tá? Porque quem está no Google provavelmente tem um Facebook e acessa também. Quem está no Facebook provavelmente faz buscas, ou certamente faz buscas no Google. Às vezes é a mesma pessoa, mas ela está em momentos diferentes, com um estado mental diferente. O estado mental de quando ela entra no Facebook é um, de quando ela entra no Google é outro, é outra intenção. Então a pessoa que está no Facebook, ela está mais no início da jornada de compra, no início do funil. De repente ela precisa do seu produto ou serviço, mas ela ainda não sabe. Ou de repente ela tem um problema, só que ela não sabe que existe alguém que resolva aquele problema para ela. E de repente aquela pessoa que resolve é você, é o seu negócio. Então no Facebook é outra estratégia, é mostrar que existe aquele problema, mostrar que você pode resolver aquele problema, mas entender que o cara não está necessariamente no momento de compra ainda. Então é uma etapa mais acima do funil. Em cada rede, como eu disse ali, os usuários estão em um momento da vida diferente, um estado mental completamente diferente, por isso é importante entender isso para aplicar corretamente na sua estratégia de anúncios. A cagada número 2 é o casamento entre a mensagem e a audiência. Mas que merda é essa, James, de casamento entre mensagem e audiência? Isso é um erro que eu vejo acontecer muito e que provavelmente se você faz anúncios no Facebook você já errou algum dia. Então vamos a fatos. Todo mundo sabe, se você não sabe, acabei com a tua ilusão agora, então você vai ficar sabendo agora. O Facebook coleta centenas ou milhares de informações sobre nós, usuários. Nós que estamos na rede ali, e são informações que nós mesmos cedemos, como por exemplo, data de nascimento que você colocou no seu perfil, o status do seu relacionamento, se você é solteiro, casado, está namorando, o lugar onde você nasceu ou mora. Então a gente entrega essas informações de mão beijada para o Facebook. Além disso, páginas que a gente curte entregam muito sobre o que a gente gosta ou não gosta. Os próprios posts que a gente interage, comenta, curte, compartilha, faz com que o Facebook saiba muito sobre a sua vida, saiba sobre os seus comportamentos também, como por exemplo, onde você esteve através do check-in ou da própria localização do celular, quanto tempo você fica naquele lugar por dia, se você frequenta aquilo diariamente, quem está perto de você, inclusive, quanto tempo você fica lendo um post ali, quanto tempo você e que tipo de posts você costuma ler com mais frequência ou consumir com mais frequência. Então isso vai gerando muita informação que faz com que, combinando essas informações, o Facebook entenda muito bem qual que é o teu perfil, do que você gosta, qual que é o tipo de comportamento que você tem e de certa forma saber do que você gostaria de comprar, o que você está precisando naquele momento, etc. Então o que o Facebook faz? Ele reúne todas essas informações e vende aos anunciantes. Sim, anunciantes como eu e você. Se você não é ainda e está assistindo esse vídeo é porque você pretende ser um anunciante. Então ele vende essas informações ao anunciante, ele reúne essas informações e nos vende. É isso que possibilita que a gente consiga encontrar as pessoas certas, ou seja, mostrar os nossos anúncios para as pessoas que realmente podem ter interesse. Diferente do Google, que mostra para aquelas pessoas que já têm intenção de comprar. Mas aqui a gente pode mostrar para pessoas que ainda de repente nem fizeram uma busca, nem tinham pensado anteriormente em comprar uma TV nova, mas quando viu o seu anúncio falou, opa, minha televisão está meio velhinha mesmo, talvez seja a hora de comprar e a oferta está boa. Ou seja, eu consigo encontrar aquela pessoa que está nesse momento baseado nessas informações que o Facebook capta e nos vende como anunciantes. O problema é quando a mensagem não se encaixa com a audiência. Então você pode segmentar e escolher certinho qual pessoa vai receber o seu anúncio, que tipo de público vai receber, que perfil tem essa pessoa que vai receber o seu anúncio. Só que às vezes você manda um anúncio, uma mensagem que não está de acordo com aquele público que você selecionou, né? Para acertar no seu anúncio, você precisa basicamente de duas coisas. Uma segmentação adequada, ou seja, saber como usar a ferramenta de segmentação. Primeiro, saber muito bem quem que é o público que você quer atingir, em que momento da vida ele está, o que ele está precisando, qual que é o público que realmente compraria o seu produto. E depois,
saber colocar isso lá na ferramenta, saber como que você define essa segmentação de forma correta para que o Facebook entenda quem que é o público que deve receber aquele seu anúncio. Em segundo lugar, a mensagem correta. E não é qualquer mensagem correta, é a mensagem correta para aquela segmentação que você definiu. Então você decidiu que quer atingir um determinado público, você tem que estar mandando uma mensagem coerente com aquele público, a mensagem correta para aquele público. O que acontece? Eu cansei de ver já casos assim, gente relatando isso, ou até mesmo eu receber, por exemplo, anúncio de coisas para criança, sendo que eu não tenho filho, ou receber anúncio de pet, sendo que eu não tenho cachorro, não tenho gato, né? Para quem me conhece sabe que eu tenho um gatinho aqui, mas é um exemplo que eu estou citando apenas, certo? Então, às vezes, o que acontece? Qual que é o erro aí? A segmentação não está casando com a mensagem. Ou a pessoa segmentou o anúncio errado, ou a pessoa está mandando a mensagem de forma errada para aquele público. Então, isso tem que casar perfeitamente. Na hora de criar um anúncio, isso tem que casar. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Não adianta nada eu mandar um anúncio. Por exemplo, eu estou criando um anúncio aqui para um curso para um concurso público. Um determinado concurso público vai sair e eu estou vendendo um curso para esse concurso público. Não adianta eu mandar esse anúncio para um público segmentado de empreendedores. Porque provavelmente empreendedores não estão interessados em fazer concurso público. O mesmo vale para o contrário. De repente eu mandar um conteúdo relacionado a empreendedorismo para pessoas que estão interessadas em concurso público. A mensagem não casa com a audiência, entendeu? A próxima cagada número 3, não considerar a temperatura da sua audiência. Como assim, James, a temperatura da sua audiência? O que eu quero falar voltando àquela história de funil que a gente viu anteriormente, então, dentro desse funil, o quão pronto a sua audiência está para comprar de você, o quão preparada ela já está para comprar de você. Porque a etapa de compra, baseado num funil bem básico, né? Você tem lá um público que está frio, ou seja, pessoas que nunca ouviram falar de você ou do seu produto. Então não adianta você chegar e entregar um anúncio, compre agora, para esse público. Porque esse público nunca viu falar de você, nunca ouviu falar do seu produto, de repente ele recebe um anúncio lá para você comprar aquilo. Mas por que eu vou comprar? Eu não conheço o cara, eu não confio nele, eu não sei se o produto é bom, eu não sei se o produto resolve o meu problema de fato, para que eu vou comprar isso daí? Então não é assim que funciona. É a mesma coisa que um vendedor bater na tua porta agora querendo te vender algum bem de um valor um pouco maior. Você vai comprar, você nunca viu o cara na vida, você nunca conversou com o cara, você não sabe se ele é de confiança, você não sabe se o produto dele é bom, você vai comprar? É claro que não. Então ele é um público frio, não é qualquer tipo de anúncio que você vai mandar aqui. Você tem que mandar um anúncio que começa a educar esse público, mostrar que você existe, mostrar que talvez você tenha o problema, a solução para o problema dele, certo? Mostrar que você é confiável, que você talvez tenha a melhor solução para ele, que você conhece os problemas que ele tem e você sabe como resolver esses problemas. Depois você tem um outro público que a gente chama de público morno, que é um público que já conhece, ele te conhece, ele sabe que produto você tem, ele sabe que você existe, ele até confia em você já, mas ele ainda não está convencido de comprar o seu produto, porque talvez ele ainda não esteja convencido que realmente aquele produto vai resolver o problema dele, certo? Então é um outro tipo de anúncio que você vai criar nesta etapa aqui. E por fim você tem o público quente, que é aquele público que já está pronto para comprar de você. Esse sim pode receber aquele anúncio compre agora, certo? Não adianta eu mandar para esse público aqui aquele anúncio explicando quem é você, né? Que produto você vende, sendo que ele já te conhece, ele já confia em você, ele já está convencido, ele já quer comprar. Você vai ficar mandando aquele anúncio lá mostrando quem é você e que produto você tem? Não faz sentido nenhum, mesmo que o contrário. Então aqui é a hora de você mandar o anúncio compre agora. Então você tem que entender esse funil e entender qual é a temperatura do público em relação a você. Esse público está frio, está morno, está quente, já está pronto para comprar de você? Na hora de direcionar o seu anúncio, você tem que saber muito bem como organizar e configurar isso dentro da plataforma. A cagada número 4, não refinar os interesses. Como a gente viu anteriormente lá,
O Facebook reúne todas aquelas informações sobre você, sobre as pessoas, e através delas é que a gente, anunciante, consegue entregar o anúncio definindo os interesses. Então eu vou colocando lá no Facebook, na ferramenta do gerenciador de anúncios, os possíveis interesses daquela pessoa que eu quero que receba o anúncio para tentar acertar o direcionamento do meu anúncio. Tá? Mas ok, como é que eu faço então, baseado nesses interesses, para entregar os meus anúncios para as pessoas certas, aquelas que estão no topo do funil, público frio, ou aquelas que estão no público morno, ou aquelas do final? Usando os interesses. Normalmente, para acertar as pessoas que estão no topo do funil, você vai usar segmentação de interesses. Nas etapas posteriores, público morno e público quente, normalmente a gente usa os públicos lookalikes, os públicos semelhantes, ou a gente utiliza também os públicos baseados nas pessoas, os lookalikes não, né? Na segunda e terceira etapa a gente utiliza os públicos de pessoas que já se envolveram com suas publicações, né? Os públicos personalizados, essa era a palavra que eu quis dizer. Então, você pode usar lá para atingir um público morno e um público quente, pessoas que já acessaram o seu site, o Facebook dá a possibilidade de você conseguir fazer isso, pessoas que já curtiram seus posts, pessoas que já assistiram determinada porcentagem dos seus vídeos. Isso é muito simples, não tem segredo. Mas e como é que eu acerto as pessoas certas que estão lá no topo do funil? Aquela pessoa que não me conhece e que não sabe que eu tenho aquele produto para vender e que não sabe que eu vou resolver o problema dela. Essa pessoa, se não me conhece, nunca se envolveu com uma publicação minha, então não dá para mim criar um público personalizado. Essa pessoa nunca assistiu um vídeo meu, essa pessoa nunca acessou meu site, provavelmente ela nem sabe que eu existo, então não tem como utilizar essa ferramenta de público personalizado. O que resta é você criar o público definindo os interesses, que é baseado naquelas informações que o Facebook coleta sobre nós. Então a gente vai pegar, baseado nas informações que o Facebook conhece das pessoas do mundo inteiro que estão no Facebook, a gente vai setar lá os interesses. Essa pessoa provavelmente se interessa nisso, nisso e nisso. E aí através disso ele vai entregar os seus anúncios para as pessoas que possivelmente poderão se interessar no seu produto ou serviço que você tem a oferecer. A questão é a seguinte, o grande erro aqui é que a maioria das pessoas seta esses interesses de forma muito genérica, muito abrangente. Como assim, James? Vou usar um exemplo prático para você entender. Vamos supor que eu vendo guitarras, certo? Aí eu vou lá no Facebook e quero anunciar para um público que não me conhece, que nunca me viu, para atingir um público novo que eu quero atrair para comprar as minhas guitarras. E aí o que seria normalmente o que todo mundo faria é entrar lá na ferramenta de segmentação e definir pessoas interessadas em guitarras. Ponto final. Isso vai gerar um público muito amplo e eu não estou aproveitando as outras ferramentas e possibilidades que o Facebook me dá de filtrar melhor esse público. Gerando um público muito amplo, eu posso gastar muita grana para atingir e provavelmente estaria atingindo muita gente que não estaria realmente interessada em comprar esse meu produto. Então, um público que provavelmente não traria o resultado esperado, certo? O que eu poderia fazer? A própria ferramenta do Facebook me dá a possibilidade de segmentar, por exemplo, por marcas, aqui no exemplo que eu estou dizendo. Tem guitarras, as duas marcas principais são Fender e Gibson. Eu poderia, na hora de setar o meu anúncio, mostrar para pessoas que estão interessadas em Fender ou Gibson. Ou seja, todas as pessoas que gostam de Fender ou que gostam de Gibson, que são as duas marcas mais famosas de guitarra, vão receber o meu anúncio. Não interessa se ela gosta de Fender ou gosta de Gibson. Não importa. Se é um ou é outro, de qualquer forma vai receber esse anúncio. Mesmo assim, ainda é muito abrangente. Eu posso filtrar um pouco mais o meu público usando o operador E. E aí eu mudo a história da conversa. Aí eu estaria colocando o meu anúncio para pessoas que têm interesse na marca Fender e também na marca Gibson. Ou seja, aquelas que têm interesse somente na Gibson ficariam de fora. Aquelas que têm interesse somente na Fender ficariam de fora. E eu estaria pegando somente esse público do meio aqui, essa interseção, que são pessoas que têm interesse nas duas. O cara gosta de Fender e gosta de Gibson também. Ou seja, o cara gosta muito de guitarras de forma geral. Então eu estaria filtrando um pouco mais o meu público.
Aí eu tenho mais outra opção, eu tenho um operador de exclusão de público dentro da ferramenta que eu posso excluir um determinado tipo de público. Suponhamos numa situação fictícia que a minha loja venda somente guitarras e não venda violão. Então eu não quero atrair por esse anúncio um cara que esteja também interessado em violão, porque já que o cara que normalmente toca guitarra também toca violão, mas eu quero aqueles que estão interessados somente em guitarra. Então eu poderia excluir do meu público as pessoas interessadas em violão. Então eu estaria pegando somente o público que gosta das duas marcas, que é esse público do meio, mas removendo o público de pessoas interessadas em violão. Então, tudo isso são possibilidades que você pode fazer na segmentação do anúncio, que a maioria dos anunciantes desconhece quando começam a fazer anúncios no Facebook, fazem de forma genérica e é o que acaba não atingindo os resultados esperados, porque acaba às vezes não casando muito bem, como eu falei naquela outra cagada, a mensagem com o público definido. Então, saber fazer essa segmentação e utilizar de todos esses recursos é fundamental. Cagada muito grande, que também tem relação ao que a gente estava falando anteriormente, é audiências muito grandes ou muito pequenas. Às vezes o cara sabe todo aquele negócio de segmentação que eu te falei agora anteriormente, mas ele exagera e acaba segmentando demais. E aí fica com um público muito específico e muito pequeno. Então, ou o cara não sabe e deixa o público muito amplo e muito grande. O grande dilema na hora de definir tamanho de público, e o povo sempre vem me perguntar no inbox ou nos comentários sobre o tamanho ideal de público. Não existe, você tem que testar para cada tipo de negócio, para cada tipo de produto, para cada tipo de região, existe um tamanho de público. Não dá para eu falar para você, 1.000 é um tamanho bom, 5.000, 500.000, 1 milhão é um tamanho bom. Não existe, tem que testar para o seu nicho, para o seu negócio. E o grande dilema é justamente esse. Se a audiência for muito grande, você pode acabar gastando todo o seu orçamento, né? E não vai conseguir atingir as pessoas que estão realmente interessadas. Porque você pode acabar gastando o seu orçamento com pessoas que não estão tão qualificadas a comprar assim, que não estão tão prontas para comprar de você, certo? Ou o contrário, se a audiência é muito pequena, muito específica, os custos da entrega do seu anúncio podem e vão aumentar muito. E a frequência pode chatear o usuário. O que é a frequência? Quantas vezes uma única pessoa, uma mesma pessoa recebe o seu anúncio. Então, se o teu público é muito pequeno e o orçamento teu é grandão, você tem uma verba grande e o público é pequeno, o Facebook vai começar a repetir aquele anúncio várias vezes para as mesmas pessoas. E isso pode chegar num nível de começar a chatear o usuário, de começar a se irritar com aquilo, de repente até clicar lá em não ver mais o teu anúncio, o que é péssimo em relação ao algoritmo, né? E você já sabe disso. Isso pode causar também um custo mais alto dos seus anúncios, tá ok? Então o ideal é você encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas. Não é fácil encontrar o ponto ideal, não, absolutamente não. Você tem que levar em consideração o tamanho de orçamento que você tem. Mas o público é muito grande ou muito pequeno? James, 1.000 é muito grande ou é muito pequeno? Depende qual que é o tamanho do orçamento que você vai gastar com esses 1.000, né? Se o teu dinheiro for pequeno, o público de 1.000 pode estar bom. De repente você tem lá um valor muito alto de orçamento, o público de 1.000 vai ser pequeno, porque você tem muita grana para jogar em cima desse público de 1.000. Então, não é por isso que não dá para falar um valor exato. Você tem que levar em consideração o tamanho do orçamento que você tem, a temperatura da audiência em relação a você, que você já viu lá atrás, que a gente já falou sobre isso, os objetivos que você vai usar na tua campanha, qual que é o objetivo que você tem com aquele anúncio, você quer que o cara clique e acesse o site, quer que ele compre, quer que ele se cadastre e tal, a região que você está entregando aquele anúncio, entre diversos outros fatores que têm que ser levados em consideração. Então, o negócio é encontrar um ponto de equilíbrio, segmentar o suficiente para que a sua mensagem case com o público, né? O público teu segmentado tem que estar casando com a mensagem que você está enviando, que a gente já viu anteriormente aqui, mas também deixar o público grande o suficiente para que o Facebook consiga otimizar a entrega. Você sabe que tem todo um mecanismo de otimização que o Facebook faz para tentar encontrar aquelas pessoas mais propensas a realizarem aquela ação que você está pedindo no objetivo do anúncio naquele momento.
Então você tem que ter um tamanho de público suficiente para que dentro daquele público o Facebook consiga encontrar as pessoas mais propensas a realizar aquela ação. Não pode ser um público nem muito grande, nem muito pequeno. Cagada número 6. Formato errado na circunstância errada. Tá? O que quer dizer isso? No Facebook você sabe que a gente tem vários formatos de anúncio. Você pode fazer anúncio de foto, que além de ser um anúncio de foto comum, ela suporta vários tamanhos, né? Tem vários diferentes tamanhos de anúncio de foto que você pode fazer. Você pode fazer o anúncio de vídeo, você pode fazer o anúncio de carrossel, que é aquele com várias imagenzinhas que o cara vai passando e vendo as imagens na sequência. Você pode fazer um anúncio de apresentação multimídia, que é quando você transforma uma foto em um videozinho dentro da própria ferramenta do Facebook. Você pode fazer um vídeo de experiência em tela cheia, que é o antigamente chamado de Canvas, que é e válido somente para o mobile, somente para o celular, que é quando a pessoa clica no anúncio, ele abre uma experiência na tela cheia, fica uma imersiva dentro do anúncio. Você pode fazer um anúncio de coleção, que é praticamente uma vitrine com seus produtos. Além de vários formatos, você tem vários lugares onde você pode exibir o anúncio, vários posicionamentos, como por exemplo, você pode exibir no feed do Facebook para computador, porque quando ele aparece no computador é de um jeito, quando ele aparece no celular é de outro. Você pode exibir no feed do celular. Você pode exibir na barra lateral direita do Facebook, sempre sabe aqueles anúncios na barra direita do computador. Você pode exibir o anúncio no feed do Instagram, nos stories do Instagram, do Facebook, no inbox do Messenger, no stories do Messenger. Enfim, são vários posicionamentos, vários lugares onde o seu anúncio vai aparecer ou poderá aparecer. E ainda não acabou, ainda tem os objetivos, né? Você tem que levar em consideração também, além do formato, além de onde o teu anúncio vai aparecer, para que é esse anúncio? Ele é para captar leads, gerar cadastros? É para gerar tráfego, fazer com que as pessoas visitem o site? É para converter, fazer com que a pessoa de fato compre lá no site? Ou é para gerar visitas, né, ao estabelecimento, fazer com que as pessoas vão até o teu estabelecimento comercial? Né? Você tem que levar em consideração tudo isso. E é justamente esse o grande desafio de fazer anúncios no Facebook. Saber qual é o melhor formato e qual é o melhor lugar para apresentar aquele formato de acordo com os objetivos que você quer que a pessoa realize ao receber aquele anúncio. Tudo isso levando em conta o momento que o teu público está, o estado mental dele naquela rede social e a temperatura que ele está em relação a você, se ele está pronto para comprar de você ou não. Tudo isso tem que ser levado em consideração no momento de criar um anúncio do Facebook, ou seja, do Instagram, certo? Porque acontece muito de o cara receber o anúncio, mas naquele momento não dá para ele comprar. Ou ele está no celular e a página de vendas não é otimizada para celular, ou coisa do tipo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para que quando a pessoa receba o anúncio, ela realmente entenda o que é preciso ser feito, se sinta atraída a fazer aquilo que é preciso ser feito e consiga fazer aquilo que precisa ser feito. Porque não adianta nada você conseguir chamar a atenção dela, fazer com que convencer ela de que ela tem que fazer aquilo, mas na hora de fazer ela não consegue. No fim das contas, quando o cara fala que o anúncio do Facebook não funciona, o anúncio do Facebook não funciona para o meu negócio. O problema não está no anúncio do Facebook, está no problema de falta de estratégia, é falta de definir uma estratégia correta para poder colocar aquele anúncio na frente do usuário e realmente o usuário fazer o que tem que ser feito quando ele recebe o anúncio. A cagada 7, que também é comum pra caramba, que são os anúncios chatos, tá? Entenda uma coisa, isso você precisa entender. Falando só de Facebook, são mais de 2 milhões de usuários na rede. São mais de 5 milhões de conteúdos compartilhados, ou seja, é muita coisa, é muita gente gerando muito conteúdo. Como que você espera que vai conseguir atrair a atenção dessa pessoa? É uma enxurrada de coisa caindo no feed ali, a pessoa vendo e rolando freneticamente que não chega nem a parar para olhar. Você precisa criar algo que consiga atrair a atenção dela. Se fizer um anúncio chato, ela não vai fazer com que ela pare e olhe aquele anúncio. Além do mais, existe um fator chamado economia da atenção.
Ali em cima a gente estava falando só de Facebook, mais de 2 bilhões de usuários, mais de 5 milhões de conteúdos, mas leve em consideração que aquela pessoa, aquele ser, está recebendo conteúdo de todos os lugares. É da TV, é do rádio, é das músicas que ele ouve, ele sai na rua passear, tem banner e fachada de loja e gente entregando panfleto. É uma enxurrada de informação que inunda a cabeça do cara. E o cérebro das pessoas hoje acabou desenvolvendo o que os especialistas chamam de economia da atenção. Desenvolveu um método de economizar a tua atenção e fazer com que você preste atenção somente naquilo que realmente te interessa, certo? Então isso acontece frequentemente. E para conseguir burlar isso, você tem que conseguir criar algo que realmente atraia a atenção da pessoa. Outro fator importante é que o Facebook é feito de pessoas para pessoas, tá? Então, a comunicação do seu negócio dentro do Facebook tem que ser diferenciada. Tem que ser uma comunicação de pessoa para pessoa. Não adianta nada ter aquela arte linda, maravilhosa, toda estruturada, feita por um designer que não conversa com uma pessoa. Então use imagens de pessoas sempre que possível no anúncio. Não use pessoas tristes, pessoas para baixo. Ninguém quer entrar, ninguém quer ver isso no Facebook. Tente usar imagens condizentes com aquele seu negócio, mas que elas consigam atrair a atenção das pessoas. A gente tem muito menos do que meio segundo para conseguir atrair a atenção de alguém, principalmente nas redes sociais. E a imagem é o principal responsável disso. Então, o criativo do seu anúncio, a imagem, que é a parte principal que a pessoa vai ver quando ela estiver rolando rapidamente o feed, tem que ser capaz de fazer com que ela pare de rolar o feed. Aí você atraiu a atenção. Senão, você vai pagar por aquele anúncio, mesmo sem a pessoa nem sequer ter visto. Por quê? O Facebook cobra por impressões. O que é uma impressão? Quando o anúncio aparece na tela de alguém. Mas o anúncio aparecer na tela de alguém não significa que ela viu. Preste atenção e me diga uma coisa. Agora, a última vez que você abriu o seu Facebook e olhou, você lembra de todas as imagens que apareceram na sua tela? É óbvio que não, certamente não. Você vai lembrar de uma ou outra que realmente conseguiu atrair a tua atenção. Todas as outras impressões, se foram anúncios pagos que você não viu. Eles apareceram para você, mas você não viu. Eles não te chamaram a atenção. Cagada número 8 é muito texto. E quando eu falo muito texto, eu estou falando de muito texto na imagem e muito texto na descrição também. Mas vamos falar da imagem. Existe uma regra do Facebook que você não pode ultrapassar 20% de texto, o tamanho, a imagem não pode ter mais do que 20% dela escrito o texto, certo? Essa regra antigamente era mais rígida, se tivesse mais do que 20% o anúncio nem veiculava. Hoje em dia, se tiver mais que 20% você consegue veicular o anúncio, porém o Facebook já dá um aviso de que o resultado desse anúncio será mais baixo. E quanto mais texto tiver o anúncio, para menos pessoas o Facebook entrega e menos resultado dá. Ou seja, você vai pagar mais caro para entregar para menos pessoas e obter menos resultados. Preferencialmente, que não tenha texto nenhum. A gente sabe que imagens com texto nenhum tendem a funcionar muito melhor, tanto no Facebook quanto no Instagram, principalmente no Instagram, que é uma rede de imagens, né? Mas se for colocar texto, não ultrapasse os 20%. Como que eu sei? Fazendo uma grade em cima do teu texto, você vai, uma grade de 5 quadrados ou retângulos por 5, o teu texto não pode ultrapassar 5 desses quadrados. O resto tem que ser imagem pura. No quesito texto da descrição, também tenha atenção na descrição por conta daquele ver mais que aparece aqui. Se o teu texto for muito longo, ele vai aparecer um ver mais. Recentemente entrou uma regra do Facebook para mobile, especificamente para os anúncios que aparecem no celular, que são somente 3 linhas. Passou de 3 linhas de texto, ele vai exibir o ver mais e que raramente alguém clica para ler, a não ser que aquela primeira linha tenha chamado muito a atenção dela, tenha realmente despertado a atenção a ponto dela parar e querer ler mais sobre aquele assunto, certo? Mas o ideal é que você consiga fazer o mais breve, o mais claro e o mais objetivo possível.
Porque as pessoas olham e leem as coisas dentro das redes sociais de forma muito superficial. Ela está rolando a tela rapidamente, a imagem chamou a atenção, ela para e dá uma lida por cima. Tanto que na maioria das vezes, se você prestar atenção, às vezes tem uma puta imagem com um texto bem grandão escrito o preço do produto e a pessoa comenta embaixo quanto custa. Porque elas leem de forma superficial, certo? E às vezes o texto não conseguiu prender a atenção dela a ponto dela ler que estava escrito o preço ali, entendeu? Então por isso você tem que ser direto, claro e bem objetivo. A pessoa, ao dar aquela passada de olho rapidamente, tem que saber o que ela precisa fazer, saber do que se trata e saber o que ela precisa fazer naquele anúncio. E outra dica bem interessante é usar os emoticons. Use esses emoticons com cuidado, claro, desde que eles estejam de acordo com a audiência. Lembra daquele detalhe de casar a mensagem com a audiência, certo? Mas a gente sabe que usar os emoticons nos anúncios tendem a dar resultados melhores. Anúncios que têm emoticons no texto apresentam resultados melhores desde que dentro do contexto do teu público. Porque eles criam atalhos mentais e tornam o texto mais divertido e mais fácil de ser absorvido pela audiência, criando uma comunicação bem melhor. A cagada número 9 é não testar ou considerar o destino dos seus anúncios. A maioria dos anúncios que você faz é para levar o cara para algum lugar. Exceto anúncios de etapa de topo de funil, onde na maioria das vezes você só quer alcance, só quer fazer com que as pessoas vejam aquilo e te conheçam, mesmo assim às vezes tem um link para direcionar o cara para algum determinado lugar. Seja uma página de cadastro, seja o teu site com o teu produto para compra, seja o que for, seja um artigo no blog para o cara ler e conhecer mais sobre você e sobre o seu negócio, seja o que for. Um grande erro é não testar. Em primeiro lugar, às vezes o cara faz um anúncio lindo, maravilhoso, o anúncio está entregando bem, o custo do anúncio está ótimo, mas não converte, não está dando acesso na página. Às vezes o link está quebrado, o cara errou o link na hora de pôr o anúncio, mas ele botou o anúncio para rodar e não testou aquilo lá. É uma cagada bem comum, por mais simples que pareça, acontece muito. Eu mesmo já recebi muito anúncio que quando eu clicava no anúncio, não carregava nada. Ou seja, o cara está pagando e jogando dinheiro fora, de fato jogando dinheiro fora, porque ele está fazendo um anúncio que não leva a lugar nenhum. Outro fator é considerar a página, mesmo ela estando funcionando, considerar se ela está de acordo com toda a sua estratégia daquele anúncio. Um anúncio no Facebook não é uma peça isolada. O cara não pode falar, o meu anúncio tá, eu fiz o anúncio do Facebook, ok, que se foda, se a página de destino não está funcionando, é azar da página de destino, o anúncio está perfeito. Não. O anúncio do Facebook ele tem que ser considerado como parte integrante da estratégia, não uma peça isolada. Todas as partes, todos os pontos por onde o usuário vai passar fazem parte desse anúncio, inclusive o destino final, que seja comprar ou não. Não adianta você fazer um anúncio maravilhoso que convence o cara, eu gostei, eu quero comprar, eu clico naquele botão, eu vou para a página de destino, nossa, eu vou comprar o produto agora, eu clico no comprar e a ferramenta não funciona, o cara não consegue finalizar a compra. O teu anúncio foi por água abaixo, porque toda a estrutura não está funcionando por completo. Tudo deve conversar, todos os elementos do começo ao fim devem conversar entre si e funcionarem. Veja os erros mais comuns que acontecem nessa etapa. Primeiro, prometer algo no anúncio e não cumprir na página de destino. Por exemplo, você faz um anúncio e o botãozão saiba mais. O cara clica em saiba mais e abre a página de destino, está um produto para o cara comprar, mas não tem nada para ele saber mais sobre aquilo. Está errado, eu prometi algo no anúncio que não tem na página de destino. Ou, por exemplo, a página de destino fora do contexto do público segmentado. Eu faço um anúncio maravilhoso para o público mais idoso. Aí eu faço o anúncio, tá ok, a imagem tá ok, o linguajar do texto lá, a forma que eu escrevi aquele texto está perfeito para esse público. O cara clica e cai numa página com um tipo de escrita mais jovem, uma letra difícil para ele ler, pequenininha e tal. A página não está dentro do contexto do público ao qual ele foi direcionado. Segundo, estilo visual da página de destino completamente diferente do utilizado no anúncio.
Você faz um anúncio com um padrão de cores, um estilo visual e o cara cai numa página de destino completamente diferente. E isso com certeza prejudica porque dá a impressão que não é algo real, dá a impressão que é algum golpe, alguma coisa do tipo. Então siga um padrão entre o visual do seu anúncio com o visual do destino que o cara vai receber ao clicar. Posicionamento do anúncio para celular e página de destino não estar otimizado para o dispositivo. Isso aqui é bem comum, por incrível que pareça, acontece muito. Você faz o anúncio ele vai ser exibido no celular. Escolheu lá para que ele seja exibido no celular, por exemplo, Stories do Facebook ou Stories do Instagram ou Messenger, certo? Obviamente que o cara que receber aquele anúncio vai acessar o link pelo celular. Ele vai clicar no seu anúncio. Se você mandou exibir o anúncio no celular, o cara vai acessar aquilo pelo celular. Aí o cara clica no anúncio e abre uma página que não está otimizada para o celular. As letras ficam minúsculas, o cara tem que estar pensando para poder conseguir ler o que está escrito. Jamais isso vai funcionar. O cara vai sair fora da página logo em seguida e você jogou dinheiro pelo ralo. Então tem que prestar atenção nesse detalhe. E por fim, a cagada número 10, não considerar a fadiga dos seus anúncios. Sim, o anúncio cansa. Um único anúncio não vai te dar o desempenho para sempre, o mesmo desempenho. Não adianta você fazer um anúncio, mas meu anúncio era tão bom e agora ele não funciona mais. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o mesmo anúncio não vai funcionar para sempre. Em primeiro lugar, as pessoas mudam, né? Hoje eu penso uma coisa, amanhã eu penso outra. Segundo lugar, às vezes o cara já recebeu tantas vezes aquele anúncio que ele já sabe decora aquele anúncio, ele está simplesmente ignorando, né? Não importa o quão bom seja, nossa, o meu anúncio era campeão, funcionava muito bem e agora não converte mais. É por isso, o anúncio já cansou. Está na hora de você trocar esse anúncio, trocar a imagem que você usa nele, trocar a abordagem do texto que você usa, redefinir novos públicos, porque as pessoas mudam. Então você tem que ter isso em mente. Não adianta fazer uma coisa lá e achar que aquilo vai funcionar para o resto da vida, certo? Com o passar do tempo, o Facebook já entregou aquele anúncio praticamente para todo aquele público que você definiu. Daí você espera que funcione como? Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não vai comprar. Ou seja, dentro daquele público, quem não comprou, quer dizer que aquele anúncio não convenceu. Então, na hora de você criar um outro anúncio, que talvez para aquele mesmo público passe a convencer ele melhor, certo? Então, às vezes não é o público que também se esgotou, não fadigou o público, é o anúncio em si. Né? Quem aquele anúncio conseguiu convencer, o cara comprou, quem não conseguiu convencer, está na hora de você criar um novo anúncio que vai trazer uma abordagem diferente para tentar pegar dentro daquele mesmo público novas pessoas propensas a comprar. Então renova o seu texto, renova a imagem, muda o estilo visual do anúncio, lembrando sempre de ser coerente com todas as etapas, né? Não vai mudar lá o teu anúncio, sendo que a página de destino vai ficar completamente diferente, também vai entrar na outra cagada anterior ali. E se você conhece um pouco mais, você tem um pouco mais de habilidade com anúncios, já tem um pouco mais de familiaridade com a ferramenta, você pode definir uma estratégia de retargeting sequencial, ou seja, reimpactar a mesma pessoa com vários anúncios, fazendo com que você vá movendo ela de uma camada para outra do funil. Pegando um cara que é frio, ele vai receber um tipo de anúncio seu mostrando quem você que tipo de coisa você oferece. Ele fala, esse cara aqui, de repente, essa solução dele pode ser que funcione para mim, mas eu ainda não estou bem convencido. Aí na sequência, ele vai receber outro anúncio fazendo com que te conheça melhor, vai começar a receber uns conteúdos seus para ele começar a confiar em você, e aí ele vai começar a pensar, de repente parece que eu já estou começando a pensar em comprar desse cara. E aí ele vai receber um outro anúncio para uma próxima etapa, tentando empurrar ele para uma etapa próxima, que é a venda. Então o retargeting é isso. Você pega pessoas que se envolveram com você e vai mandando elas para outras etapas do funil, através de anúncios bem programadinhos lá dentro da plataforma. Conforme o cara vai entrando, né, ele recebe o teu anúncio, ele se envolve, ele passa a receber outro, ele acessou a página, ele passa a receber outro, ele assistiu o vídeo até o final, ele recebe uma oferta de venda. Então é um retargeting sequencial. Aí você precisa de um pouquinho mais de conhecimento para conseguir fazer isso.
Como conclusão, sim, os anúncios do Facebook são complexos. Não adianta eu vir aqui falar para você, anunciar no Facebook é simples. Não é. Ir lá e criar um anúncio à torto e direito, sem você saber o que está fazendo, é simples. A ferramenta você se bate um pouquinho, mas aprende a usar ela, bota para rodar. Mas se aquilo vai funcionar ou não, né? Fazer com que aquilo realmente dê resultado é outra história. Porque existem vários fatores, um monte de coisas que você tem que levar em consideração na hora de montar o teu anúncio. Fazer anúncio no Facebook não é simplesmente criar o anuncinho e botar para rodar. É definir várias estratégias que você tem que pensar do começo ao fim para que aquilo realmente funcione, se você quer realmente resultados extraordinários nos anúncios. Por isso que você tem que estar sempre buscando conhecimento, ok? Se você se interessa por esse assunto e quer aprender mais sobre anúncios, nos próximos dias eu vou estar abrindo a inscrição para o Social Media Team. O que é o Social Media Team? É a combinação de um curso com uma comunidade, é um curso contínuo. Lá eu coloco semanalmente uma aula nova, ou seja, você não fica para trás. O grande problema hoje é que diariamente tem coisa nova lá. O que você fazia ontem não funciona mais. Se você trabalha com anúncios, você sabe muito bem disso. Você está fazendo uma coisa hoje, de repente aquela estratégia não funciona mais. Você precisa de um conhecimento constante. Sem contar nas atualizações da ferramenta, né? O próprio gerenciador de anúncios do Facebook ou a própria plataforma do Facebook em geral tem quase todo dia uma novidade, tem quase todo dia uma mudança. Muda uma política dos anúncios, muda alguma regra, muda a forma de fazer alguma coisa. Então você precisa estar atualizado constantemente. Eu percebi que um simples curso não resolve o problema das pessoas, dos anunciantes. Então a gente criou esse método, que é um curso contínuo. Lá a gente vai colocando aulas contínuas, você vai toda semana ter uma aula nova para aprender de fato a criar anúncios que funcionam do jeito certo, sem correr o risco de ter bloqueio de conta e um monte de dor de cabeça que às vezes as pessoas têm por falta de conhecimento mesmo. E além disso, uma comunidade com outros profissionais que estão ali no dia a dia, na batalha ali, profissionais bem conhecidos, inclusive o Jefferson Midei, que eu citei, que foi o que escreveu esse artigo que originou essa aula, também está presente, é o nosso grande mentor lá dentro do grupo, né? Então você vai ter a oportunidade de conversar, tirar dúvidas, você assiste as aulas e pode vir ali no grupo tirar dúvidas, tem a minha ajuda pessoal, eu particularmente estou dentro do grupo lá também, óbvio, né? E cuidando de tudo que acontece lá por dentro. Então é a melhor forma de aprendizado que você possa ter. As inscrições vão estar abertas nos próximos dias com um preço promocional. Se você quiser, aproveita agora. Eu vou deixar um link na descrição aqui embaixo para você conhecer um pouco mais sobre o Social Media Team. Se inscreve lá para ser avisado quando abrir as inscrições. Valeu? Grande abraço e até mais.